meses que eu tô brigando com essa internet. Fazendo os slides. Flávio, não. Tá, ele estava tipo no modo compartilhamento de tela, mas não estava aparecendo os slides. Tenta compartilhar de novo. Vamos ver. Ele está no modo compartilhamento, mas tá em preto. Mole. Meu Deus. Gente, espera aí que a gente vai tentar fazer uma outra estratégia aqui, peraí. Só um pouquinho, gente, que eu tô tentando abrir aqui do meu, tá? Para ajudar aqui o Flávio.
Pessoal, vou compartilhar minha tela aqui. Só confirma aí se está aparecendo na tela, Flávio. Teu microfone está fechado, Flávio. Flávio, tá Tá, aqui tá ouvindo? aparecendo. Ah, Tá beleza. aparecendo. Beleza. Flávio, Flávio. Oi, oi, oi. Tá certo? Tá me ouvindo, Karina? Te ouvindo. Vocês estão ouvindo, pessoal? Oi, tá ouvindo? Então tá certo, pessoal. Vamos começar então, depois do todo esse perrengue aí. Pedir desculpa aí para todo mundo da semana passada, né? Que aconteceu mesmo, estava travando também. E a semana passada nem abriu o. Flávio, teu áudio de novo teu áudio Meu de Deus. novo tá cortando. Eu falei pro Flávio, gente, que eu acho que é o karma mesmo, porque semana passada a gente não conseguiu e agora estava tudo certo, a gente tinha testado tudo e agora tá bugando de novo. Falei que é karma dele. O microfone agora melhorou? Melhorou. Aparentemente sim. Então, acho que agora vai. Tudo certo, né? A Então, princípio tá. sim, claro. Então, vamos começar, pessoal. Vamos dar sequência aí, né? A tona aí de cardiologia que a gente está tendo nos meses, né? Pedir desculpa aí da última semana que eu não consegui abrir aqui o computador. Aconteceu uma coisa bem semelhante aqui, travou tudo, não abria nada. E aí tivemos que entrar Flávio, hoje lá. ainda tá ruim teu som, teu, teu áudio, tá cortando bastante. E agora? Oi, oi. Isso aqui é filho? Será que eu tô com o áudio? Filha. Deixa eu ver quem que tá com o áudio aberto aqui. Oi. Filha. Oi, melhorou, será? Vai falando, Flávio, mas eu acho que ainda tá cortando. Tá. Então, para a gente dar sequência aqui, a aula hoje de insuficiência cardíaca, agradecer a apresentação da Karina. Para quem não me conhece, né, eu sou o Flávio, eu sou médico cardiologista, trabalho no SAMU já em torno de 6 anos, e a gente vai dar continuidade agora nessas apresentações de cardiologia, tema de hoje de insuficiência cardíaca. Tá? Puder passar o slide, Karina? Ô, Flávio, ainda tá cortando teu áudio, viu? Não sei não sei se de repente trocar o fone, alguma coisa assim, não sei se você tá. Eu não sei, Pois gente. é, Alguém que entenda. Mas tá assim, cortando, sabe? Dá a impressão que é mesmo. Pessoal, vocês estão ouvindo cortado ainda o áudio, né? tá bem, tá cortado ainda. Puxa vida. Tá Deixa eu cortando um ver se eu pouquinho. arrumo.
Karina, eu vou fechar e abrir para ver, eu vou tentar uma vez aqui, porque senão é difícil. É, tá, ainda tá cortando, sabe? Fica bem cortadinho assim, acho que o pessoal não vai conseguir entender. Peraí um pouquinho, vou sair, tá? Seguindo o som aqui, só um pouquinho, filha. Mas agora já apaguei, vou ter.
Flávio, conseguiu voltar? Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Uhum. Tá. Agora estamos te Eu tô ouvindo. pelo celular aqui, né? Vamos ver se vai dar certo pelo celular. Agora vai. Vamos embora. Então, bora. Ó, então, desculpa o incômodo aí, pessoal. Vamos começar então essa aula de insuficiência cardíaca. E para a gente começar a falar de insuficiência cardíaca, eu coloquei uns slides aqui, uma apresentação primeiro de edema agudo de pulmão, que geralmente é a primeira manifestação da insuficiência cardíaca, principalmente aguda. E é importante o médico saber conduzir aí no pronto-socorro o paciente que chega com insuficiência cardíaca no primeiro momento e tirar ele daquele risco iminente de morte, né? Tá? Puder passar, por favor. Então, o edema agudo de pulmão tem uma importância clínica bem relevante na nossa prática, que, como eu falei, o paciente geralmente chega com essa apresentação clínica, né? A apresentação clínica inicial da insuficiência cardíaca, e o paciente tem uma alta mortalidade nesse primeiro momento, que chega descompensado da insuficiência cardíaca no pronto-socorro. A mortalidade intra-hospitalar dele é bem alta nesse momento. Tá? É uma condição clínica bem comum que todos os médicos já devem ter se deparado aí no pronto-socorro, nos plantões do dia a dia, e é importante saber conduzir para evitar esse primeiro momento aí, o óbito do paciente, tá? E a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e a fração de ejeção preservada, ambas têm a mesma mortalidade nesse paciente que chega com edema agudo de pulmão aí no pronto-socorro, tá? Então, não importa se é uma fração de ejeção reduzida ou preservada, e esses pacientes têm a mesma mortalidade nesse primeiro momento. E a apresentação clínica do edema agudo de pulmão, o que seria? Né? Então, o edema agudo de pulmão é o acúmulo de líquido dentro dos alvéolos. Então, é o extravasamento de líquido dos capilares pulmonares para dentro do alvéolo. Então, preenche aquela região onde deveria ter oxigênio, é preenchida por líquido, né? Então, e acontece por três motivos principais, né? Que o primeiro é o aumento da pressão hidrostática, né? Aquele paciente que faz um aumento da pressão arterial importante e gera um edema agudo pulmonar hipertensivo. O aumento da permeabilidade capilar, tá? E a redução da pressão coloidosmótica. Então, esses três pilares aí são os principais mecanismos de etiologia do edema agudo de pulmão, tá? Então é importante a gente saber identificar o que está levando esse edema agudo de pulmão para poder conduzir melhor esse paciente. E o edema agudo de pulmão, ele pode se manifestar de duas maneiras, ou por alguma origem cardiogênica ou não cardiogênica. Tá? A cardiogênica, a principal causa seria a disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, né? Aquele ventrículo pouco complacente que aumenta as pressões ali nas câmaras esquerdas cardíacas. A isquemia, que é bem comum da gente ver no dia a dia, o paciente que sofre um infarto e aí chega no pronto-socorro com um quadro de edema agudo de pulmão por conta da falha de bomba mesmo cardíaca por causa da isquemia que está acontecendo naquele momento, né? Hipertensivo, o edema agudo de pulmão também bem comum no pronto-socorro são os pacientes com quadros hipertensivos aí bem relevantes que podem desencadear esse edema agudo de pulmão. Uma outra causa de edema agudo, que não seria uma causa cardiogênica, mas sim uma causa renal, é o paciente que tem uma insuficiência renal e às vezes ele descompensa por alguma sobrecarga de volume, às vezes toma um pouco mais de líquido ali do que o necessário, e aí faz a congestão pulmonar por conta daquela sobrecarga de volume, que ele já tem uma disfunção renal, né? Então essa seria uma causa não cardíaca, mas que gera um edema agudo de pulmão ali por conta desse excesso de volume. As valvopatias, principalmente as valvopatias mitral e aórtica, tá? Insuficiência mitral seria... Oi?
A insuficiência mitral seria a principal causa aí de insuficiência por conta de uma valvopatia, tá? E a estenose aórtica também, que dificulta a ejeção desse sangue aí para o sistema, e aí gerando um aumento da pressão das câmaras esquerdas e refletindo retrogradamente ali para o átrio, para os pulmões, para os capilares pulmonares, e aí gera um edema agudo de pulmão. Taquicardias e bradicardias, também uma causa cardiogênica que vai diminuir o débito cardíaco e aumentando a pressão de enchimento ali e fazendo um extravasamento de líquido para dentro dos alvéolos, né? As causas não cardiogênicas, então, SARA, né, as causas infecciosas pulmonares, aí na época do Covid a gente viu bastante SARA, né, paciente com quadro de Covid que desenvolveu aí um quadro pulmonar importante, gerando um edema agudo de pulmão por causa de uma infecção, né, por conta do vírus, ou até o paciente que faz uma pneumonia importante também pode gerar esse edema agudo. Anafilaxia ou outras causas, aí paciente às vezes que ingere muito líquido, né, o paciente que não toma a medicação corretamente que ele tem que tomar, e aí acaba gerando uma sobrecarga volumétrica, tá bom? E o edema agudo cardiogênico seria por conta do aumento da pressão das câmaras esquerdas. Então, tudo que vai gerar um aumento da pressão das câmaras esquerdas ali, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, vai refletir retrogradamente ali para as veias pulmonares, para os capilares pulmonares, e aí o líquido vai extravasar para dentro do alvéolo. Pode passar? Oi. Isso. E o diagnóstico é basicamente clínico, tá? Então não existe um exame aí que você possa fazer para diagnosticar um edema agudo de pulmão. É totalmente clínico, é um paciente grave que tem que ser identificado aí nos primeiros minutos do pronto-socorro para você poder conduzir ele e tirar ele daquele quadro agudo que pode levar ao óbito. Alô, Karina? E como que a gente diagnostica, né? Então, o paciente que chega com edema agudo vai gerar um quadro, ele vai ter alguns sintomas característicos, né? A dispneia é o principal sintoma que o paciente vai chegar no pronto-socorro se queixando, o principal sintoma é a dispneia. O paciente pode apresentar também uma tosse, aquela tosse espumosa, né? Aquela tosse com uma espuma rósea. E ortopneia é aquele paciente que não consegue deitar quando você faz o primeiro atendimento dele. Você pede para ele deitar na maca, e aquele paciente que é bem resistente, não tolera decúbito, e pode chegar também com quadro de dor torácica, principalmente os pacientes que sofreram um infarto e estão gerando aquele edema agudo por conta do infarto agudo do miocárdio. As principais comorbidades desses pacientes que geram edema agudo, a principal é a hipertensão, né? As valvopatias, como eu falei, pacientes às vezes que sabem que tem algum sopro cardíaco, mas nunca investigaram, não sabem se tem uma valvopatia mesmo, mas eles sabem que tem um sopro, e aí às vezes abre o primeiro quadro ali com um edema agudo de pulmão. Pacientes renais crônicos também é muito comum, paciente às vezes que deixa de dialisar um dia que ele precisa, e logo em seguida ele acaba fazendo edema agudo de pulmão. O início do sintoma pode ser tanto agudo quanto crônico, né? O paciente crônico é aquele que já tem uma insuficiência cardíaca de longa data, aquele paciente que tem diversas internações frequentes, e ele fica sempre indo ao pronto-socorro ali, descompensado, e por vezes ele vai chegar com edema agudo de pulmão. Os sintomas agudos geralmente é por alguma causa aguda que aconteceu naquele momento, ou infarto, ou algum quadro hipertensivo. E você também tem que investigar os fatores infecciosos, né? Se o paciente está apresentando febre, calafrios, se está com alguma dor no corpo, algum sintoma urinário, investigar a parte infecciosa para ver se a causa daquele edema agudo não é uma infecção. E investigar também se o paciente parou de tomar as medicações. Geralmente o paciente com insuficiência cardíaca, aquele paciente que é polimedicado, toma muitas medicações ali, e uma hora ele acha que não deve mais tomar aquelas medicações e para por conta própria, e aí acaba descompensando.
ou aquele paciente que ingeriu muito líquido. Geralmente o paciente com insuficiência cardíaca, ele tem muita sede, porque você faz bastante diurético, né? Então o paciente acaba sentindo um pouco mais de sede e não pode tomar tanto líquido, às vezes acaba ingerindo um pouco mais de líquido e faz um edema agudo de pulmão. Ou até aquele paciente que não foi na diálise, que estava programada, ou por algum motivo não dialisou, ele pode abrir com esse quadro de edema agudo de pulmão. O exame físico de um paciente com edema agudo de pulmão, então na ausculta pulmonar, né, que é a principal parte ali do exame físico nosso, o paciente vai ter estertores crepitantes, geralmente ali até terço médio, até ápice, mas pode estertorar apenas em bases, tá? Então, o paciente com insuficiência cardíaca, ele já tem um sistema linfático mais desenvolvido, ele acomoda mais volume, ele consegue acomodar mais volume. Então, às vezes, o paciente que chega em edema agudo de pulmão e ele já tem uma insuficiência cardíaca prévia, às vezes você vai conseguir ver esses estertores apenas em bases pulmonares, né? E às vezes pode ser unilateral também. Aquele paciente, por exemplo, o que a gente está acostumado a ver, o edema agudo seja bilateral, né? Então, o paciente que às vezes chega com edema agudo e está crepitando só de um lado do pulmão, pode ser que ele tenha, às vezes, uma insuficiência mitral e aquele jato regurgitante seja direcionado, às vezes, para alguma das veias pulmonares ali direto, e aí o paciente faz estertor e congestão de um pulmão só, tá? Não é comum, mas pode acontecer e pode ser unilateral também, né? Terceira e quarta bulhas na ausculta cardíaca também, é paciente que já tem uma disfunção do ventrículo, tem um remodelamento ventricular, vai gerar terceira e quarta bulha, e é uma das partes do exame físico cardíaco aí que você consegue identificar no paciente que tem disfunção ventricular. Turgência jugular a 45 graus, é um paciente que você deita ele e ele está com aquela jugular bem túrgida, faz sinais de insuficiência cardíaca direita, hepatomegalia, às vezes ascite, edema de membros inferiores. E aí também você pode identificar algum sopro cardíaco, ou de insuficiência, ou de estenose, que pode justificar aquilo que ele está apresentando naquele momento. Os exames complementares, principalmente o eletro, tá? O paciente que chega com edema agudo de pulmão, todos os pacientes devem e merecem um eletrocardiograma ali nos primeiros minutos, porque uma das maiores causas e de maior mortalidade também seria o infarto, e é uma causa reversível, né, que você consegue tratar e resolver o quadro do paciente, tá? Pacientes, às vezes, que você vê a sobrecarga ventricular no eletro dele, então, é um paciente que já tem um remodelamento cardíaco, tem uma disfunção ventricular, por conta de uma sobrecarga, tem uma cardiomegalia, e aquele coração é disfuncionante, né? Taquiarritmias ou bradiarritmias, você também consegue identificar no eletro. Então, alguma taquiarritmia, paciente com alguma alta resposta ventricular, muito taquicárdico, não gera um débito cardíaco suficiente para retirar com aquela quantidade de sangue ali do pulmão, e aí começa a aumentar as pressões nas câmaras esquerdas e gerar um edema agudo. Tá? Bradiarritmias também, justamente pelo mesmo motivo, por não gerar um débito cardíaco suficiente. O raio-x, a gente geralmente vê um aumento da área cardíaca, né, aquela cardiomegalia, e a inversão da trama vascular pulmonar, que geralmente essa inversão da trama, a cefalização da trama vascular, é de alguma congestão de origem cardíaca, tá? Para quem tem costume e para quem sabe, né, manusear o POCUS aí, também seria um importante exame complementar aí na emergência, que a gente identifica aquelas linhas B no POCUS, que é sinal de congestão pulmonar, né? O ecocardiograma para todos os pacientes que fazem edema agudo tem que ser feito em até 48 horas. E os exames laboratoriais, além de parte infecciosa, função renal, etc. O BNP ou NT-proBNP, né, além dos marcadores de necrose miocárdica e a troponina. O BNP está com um asterisco ali pelo seguinte motivo: às vezes os pacientes que têm insuficiência cardíaca, eles usam uma medicação que é o inibidor da neprisilina, que é o Entresto, tá? E o Entresto, então, a função do Entresto
só por conta do medicamento, o paciente já aumenta o BNP, tá? Então, se você dosar um BNP de um paciente que usa Entresto, esse BNP já vai ser elevado. Então, a opção seria dosar o NT-proBNP para os pacientes que usam sacubitril com valsartana, que é o Entresto, tá? Aqui um exemplo de um eletro, então, de um paciente com infarto com supra. A gente pode ver ali um supra de ST na parede inferior, inferolateral, né? Tem um supra em D2, D3 AVF, V5 e V6, com um infra de ST, onda R ampla ali em V2 e V3, nos sugerindo que é um infarto de parede inferolateral com parede dorsal associada, tá? Então, é um paciente que justificaria o quadro de edema agudo de pulmão dele por conta do infarto. Então, esse paciente, além de ser conduzido para tirá-lo da emergência do edema agudo ali, teria que ser conduzido para um cateterismo aí para abrir essa artéria e melhorar o quadro dele, né? Próximo. Foi. Já passei, não apareceu aí? Ah, agora apareceu, acho que tá. Agora até o celular vai complicar. Então, ó, esse é um outro eletro de um paciente com uma sobrecarga ventricular, tá? Então, o paciente que tem disfunção ventricular também faz edema agudo com frequência, principalmente por conta de um paciente que já tem insuficiência cardíaca, né? Tem um remodelamento ventricular, um aumento do ventrículo esquerdo, a gente consegue ver esse eletro de sobrecarga ventricular esquerda. Existem algumas maneiras para a gente verificar se tem sobrecarga de ventrículo esquerdo, tá? Passa, por favor, Karina. Então, uma delas seria esse critério aqui de Sokolov-Lyon, tá? O que ele avalia? Ele mede a onda S de V1, tá? Mais o maior R, ou de V5 ou de V6. Então, mede qual que é o maior R, ou V5 ou V6, e soma com a onda S de V1. Quem tem que fazer? A equipe da noite ou a equipe do dia que Se está no for dia? maior do que 35, é critério para sobrecarga de ventrículo esquerdo, tá? Um outro critério seria o critério de Cornell, que avalia a onda R de AVL mais a onda S de V3, tá? Caso essa soma da onda R de AVL mais a onda S de V3 seja maior do que 28 milímetros, em homem é um critério positivo para sobrecarga de ventrículo esquerdo. Caso seja maior do que 20 milímetros, é um critério positivo para sobrecarga em mulheres, tá? Ou só você avaliar a onda R, o tamanho da onda R em AVL, caso seja maior do que 11 milímetros, também é um critério positivo para sobrecarga de ventrículo esquerdo, tá? Um exemplo de um paciente com um ataque à arritmia, né, que deve estar gerando um baixo débito cardíaco para ele. Se a gente avaliar, a gente não enxerga a onda P, né, a gente vê um ritmo irregular, ausência de onda P, então seria um ritmo de fibrilação atrial. Mas, ora a gente vê um QRS estreito, ora a gente vê um QRS largo, tá? E ali em AVL, por exemplo, a gente vê vários complexos estreitos, depois alguns complexos mais largos, com uma onda mais lenta no início da onda R, né? Que seria aquela onda delta. Esse é um paciente com FA e Wolff-Parkinson-White. Então, é um paciente grave que precisa ser tratado com uma cardioversão elétrica. E aí, você resolvendo essa taquiarritmia do paciente, você provavelmente vai resolver o edema agudo de pulmão dele também. Um exemplo de raio-x, um paciente com cardiomegalia, né? Então, o índice cardiotorácico é maior do que 50%, né? Então, o coração, o tamanho do coração é maior do que um hemitórax do paciente, né? Então, é uma maneira da gente medir, seria isso daí. E a inversão da trama vascular pulmonar, a gente vê aquela cefalização da trama vascular, que nos prediz aí que seja um edema de origem cardiogênica. Aqui no POCUS, né, para quem tem habilidade, né, com o POCUS, então ali em cima a pleura,
e aí a gente consegue observar essas linhas aí, que são as linhas B, que chama, tá? Parece um código de barras. Então, isso, 3 ou mais linhas dessas, sugerem que seja um quadro congestivo pulmonar. E aqui o ecocardiograma, então, o que a gente observa? Eu não consigo mostrar aqui, mas ali a cavidade de cima, mais pretinha ali em cima é o ventrículo direito, aí o septo interventricular dividindo os dois ventrículos, e essa cavidade maior, preta aí, seria o ventrículo esquerdo. A gente não consegue ver uma contração efetiva ali do septo com essa parede de baixo ali, a parede posterior. Isso daí está gerando um baixo débito cardíaco, né, uma fração de ejeção reduzida, e aí um paciente com insuficiência cardíaca é comum ter essa dilatação ventricular e uma baixa fração de ejeção, gerando que pode desencadear aí um edema agudo de pulmão. E se a gente partir para o tratamento desse paciente, que chega ali na emergência para a gente com um quadro de edema agudo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar o paciente na posição sentada, né? Por quê? Para a gravidade ajudar a gente a tirar esse líquido aí de dentro do pulmão do paciente. Então, paciente, mesmo você tentando deitar o paciente, ele não vai querer, ele não vai deixar você deite ele vai estar bem ansioso, vai querer ficar sentado. Isso daí vai ajudar a gente também, porque vai diminuir a congestão pulmonar dele com a ajuda da gravidade, né? E aí, nesse paciente, a gente tem que fazer o MOVE, né? Monitorar esse paciente, né? Rodar um eletro dele, oferecer oxigênio, caso ele esteja precisando, que provavelmente vai estar, pegar um acesso venoso calibroso e rodar o eletro dele para a gente identificar as causas possíveis desse edema agudo de pulmão. E o segundo passo, a gente precisa definir qual que é o perfil hemodinâmico que esse paciente está no momento que ele chegou para a gente, tá? Então, existem 2 perfis, tá? Um paciente que tem uma congestão pulmonar, mas não tem uma hipervolemia periférica, então você consegue auscultar uns estertores pulmonares nele, mas a periferia dele está sequinha, não tem edema de membros inferiores, nem ascite, nem anasarca, está só com a parte pulmonar congesta, e aquele paciente que tem a congestão pulmonar e também tem a hipervolemia periférica, tá? A gente tenta identificar, então, esses 2 quadros aí do paciente, tá? E aí, naquele paciente que tem congestão pulmonar, mas não tem a hipervolemia periférica, ele está sequinho nas extremidades, mas o pulmão está estertorando, está bem congesto, a gente tem 3 pilares aí no tratamento dele, e o primeiro, né, o principal, a gente vai dar preferência aos vasodilatadores, para a gente tentar redistribuir esse líquido que tem dentro do pulmão do paciente. Então, o paciente está só com o pulmão congesto, a gente vai vasodilatar ele, diminuir a pré-carga, diminuir a pós-carga, para a gente tentar redistribuir esse líquido aí para o resto do corpo dele e tirar de dentro do pulmão dele, tá? O segundo passo seria uma ventilação não invasiva, fazer uma VNI para forçar uma entrada de ar dentro desse alvéolo e substituir aquele líquido que tem dentro do alvéolo por oxigênio. E depois que você redistribuiu aquele líquido ali, tentar fazer um diurético ali com um pouco mais de parcimônia para você conseguir eliminar esse volume do paciente, tá? E aí existe um fluxograma para esse paciente, que é aquele paciente que chegou nesse quadro, né, sem a hipervolemia periférica, mas só com a congestão pulmonar. Você vai tentar identificar qual o fator desencadeante, o que gerou aquele edema agudo nele, e aí avaliar a pressão arterial. Se ele está com uma pressão boa, acima de 90, ou uma pressão sistólica, né, ou a pressão sistólica abaixo de 90. Caso esteja com uma pressão boa, acima de 90, você vai verificar a perfusão periférica do paciente, se ele está bem perfundido ou mal perfundido. Caso esteja bem perfundido, então vai dar preferência para o vasodilatador, de preferência endovenoso, né, que é um vasodilatador que você consegue fazer um ajuste mais fino para o paciente. Caso ele fique hipotenso, você consegue diminuir a dose ou desligar e reverter logo isso daí, né? Os vasodilatadores são Tridil e Niprid, tá? A preferência.
Não que não possa ser feito via oral, pode ser feito via oral, mas o via oral você não consegue ter um controle, não consegue ter um ajuste, e a meia-vida dele é mais longa. Fazer uma VNI para tentar substituir aquele líquido de dentro do pulmão do paciente por oxigênio e fazer uma furosemida para poder eliminar esse líquido do organismo. Caso o paciente use beta-bloqueador, IECA ou BRA, a intenção é manter o medicamento nesse momento no paciente que está bem perfundido e com uma pressão boa. Caso ele esteja mal perfundido, você vai usar o vasodilatador do mesmo jeito, mas aí vai associar um inotrópico. O que a gente tem mais disponível é a dobutamina, né? Então a gente vai usar a dobutamina associada a um vasodilatador, que você vai diminuir a pré e a pós-carga do paciente e vai aumentar a força de contração, melhorando o débito cardíaco. Tá? A VNI também, mesma coisa, ofertar a VNI para o paciente, e a furosemida também para tentar eliminar esse líquido. Vai reduzir, se o paciente usa beta-bloqueador IECA ou BRA, você vai reduzir o beta-bloqueador em 50%, a dose dele, e caso use IECA ou BRA, vai suspender no paciente que está mal perfundido. E caso o paciente esteja hipotenso, com a pressão abaixo de 90 e mal perfundido, aí você não vai usar mais o vasodilatador, vai dar preferência para o vasoconstritor, que seria a noradrenalina, associado a algum inotrópico e furosemida. Tá? Caso ele use beta-bloqueador e EcoBRA, nesse momento o paciente mal perfundido e hipotenso, você tem que suspender essas duas medicações. E naquele paciente que está congesto, tem a congestão pulmonar e tem também a hipervolemia periférica. Nesse caso, muda um pouquinho, inverte aqui o pilar, a furosemida vai ser o principal para esse paciente. Tá? Você vai ter que dar preferência para a furosemida, fazer uma dose um pouco mais agressiva de furosemida, para poder eliminar esse líquido do pulmão, que já está redistribuído, já está no corpo dele todo, né? Então, vai só tentar eliminar esse líquido. Vasodilatador também, para você diminuir a pós-carga ali do coração, e conseguir uma melhor ejeção cardíaca. E ofertar VNI para que seja melhorado a oxigenação do paciente. Né? E aí o fluxograma do paciente que está congesto tanto pulmonar quanto sistemicamente seria basicamente a mesma coisa, vai identificar o fator desencadeante e avaliar a pressão sistólica. Caso esteja hipertenso não, normotenso, uma PA sistólica acima de 90, avaliar de novo a perfusão periférica, se está bem perfundido ou mal perfundido. A mesma coisa, vasodilatador, caso esteja bem perfundido, tridil ou oniprid, ofertar uma VNI, e aí a furosemida tem que ser um pouco mais agressiva, tá até com 3 cruzes aí ao lado, para a gente saber que tem que ser um pouco mais agressivo com a furosemida nesse paciente. E de novo, se ele usa beta-bloqueador, você mantém, se usa IECA ou BRA, também mantém. A mesma coisa no paciente que está mal perfundido, com uma pressão sistólica boa, vai vasodilatar esse paciente, mas se ele está com uma mal perfusão, você precisa melhorar o débito cardíaco, então você vai ofertar também um inotrópico, uma VNI, e ser bem agressivo aí com a furosemida para tentar eliminar esse líquido. Tá? Caso use beta-bloqueador, reduz em 50% a dose, e se usa IECA-BRA, suspende. E naquele paciente hipotenso, com a pressão abaixo de 90 e mal perfundido, vai dar preferência para os inotrópicos, né, que ele está mal perfundido, do butamina, associar um vasoconstritor, noradrenalina, por conta da pressão dele que vai estar baixo, e também pesar a mão aí na furosemida para tentar tirar esse líquido. Caso use beta-bloqueador e EcoBRA, vai suspender essas medicações. E a furosemida tem que ser feita por via endovenosa, tá? Se você fizer por via oral, vai acontecer justamente isso daí, tá? Então, a furosemida não vai conseguir ter o efeito dela necessário para tirar esse paciente do quadro que ele está muito congesto, está chegando muito líquido dentro do pulmão dele, você precisa ser agressivo, e a furosemida por via oral não é a medicação de escolha, tá? A medicação de escolha, então, é a furosemida por via endovenosa, tá? É a primeira linha do tratamento para sobrecarga de volume, é feito por via endovenosa. A apresentação dela é uma ampola de 20 mg por 2 ml, e a dose
naquele paciente lá sem congestão periférica, seria de fazer até 1 miligrama por quilo, tá? Caso o paciente tenha congestão periférica também, você tem que ser um pouco mais agressivo, pode fazer até 2 miligramas por quilo do paciente. E caso esse paciente já use furosemida em casa, já usa cronicamente a furosemida por via oral, você vai fazer uma dose 2,5 vezes maior do que o que ele usa em casa. Vamos dizer, se ele usa 40 miligramas de furosemida em casa, você vai fazer 2,5 vezes, né, 40 miligramas, que vai dar, você vai ter que fazer uma dose de 100 miligramas para ele, endovenosa, para poder ter um efeito diurético para esse edema agudo. Tá? Os vasodilatadores que a gente tem disponível por via endovenosa é o Tridil e o Uniprid, tá? Podem ser feitos tanto pelo acesso periférico quanto o acesso central, que é o nitroprusiato ou a nitroglicerina, né? Eles reduzem a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo e reduz a pós-carga do VE, né? Reduz a pós-carga e a pré-carga. Mas eles não reduzem o tempo de internação, tá? Então é uma medicação que você vai usar para tirar o paciente daquele quadro agudo que ele está, mas é uma medicação que não vai reduzir o tempo de internação, não reduz mortalidade também intra-hospitalar e também não reduz a taxa de reinternação desse paciente por insuficiência cardíaca. Então, é uma medicação basicamente para você tirar o paciente do quadro agudo, né? E a diferença desses dois vasodilatadores, né? Então, o Tridil é um vasodilatador venoso e coronariano. A apresentação dele a ampola dele tem 50 miligramas por 10 ml e vai diluir num sorinho de 240, glicosado. Então, o Tridil, como ele é um vasodilatador coronariano, é a medicação de escolha para o paciente que está infartado, tá? Todas as outras causas de edema agudo de pulmão, você vai dar preferência para o Uniprid, tá? Mas aquele paciente coronariano que infartou, você tem que dar preferência para o Tridil. Essa diluição vai ficar numa apresentação ali de 200 microgramas por ml, e a dose inicial ali você começa de 5 a 20 microgramas por minuto, e vai aumentando 5 microgramas a cada 3 a 5 minutos, até uma dose máxima de 200 microgramas por minuto. Pode ser feito tanto pelo acesso central ou periférico, e ele é contraindicado naquele paciente que usou o inibidor da fosfodiesterase 5 nas últimas 24 horas. Então, o paciente que usou o Viagra não pode usar o Tridil aí nas próximas 24 horas, né? E o Niprid é um vasodilatador venoso e arterial. É essa medicação que a gente vai dar preferência para a maioria dos pacientes. A gente vai usar o Niprid, exceto aquele paciente infartado, aquele paciente coronariano, que você tem que dar preferência para o Tridil. A apresentação dele é de 50 miligramas, também por 2 ml, e vai diluir em 248 de soro glico. Vai ficar também na mesma concentração, de 200 microgramas por ml, e a dose inicial ali é mais baixa um pouco, de 0,25 a 0,5 microgramas por minuto. E a dose máxima vai chegar até 10 microgramas por minuto. Pode ser feito também tanto em acesso central como periférico, e tem que tomar cuidado aí com o uso prolongado do Niprid, por conta do acúmulo de cianeto, né, e a meta-hemoglobinemia, que pode causar essa medicação. Naqueles pacientes que você vai ofertar a VNI, então, as indicações de começar uma VNI para o paciente é aquele que está saturando abaixo de 90%, com algum desconforto respiratório, uma frequência respiratória ali acima de 25, e que não melhorou com a oxigenoterapia, que você ofertou já o catéter, a máscara para ele, e não melhorou a oxigenação dele. Aí esse paciente vai precisar do auxílio de uma VNI. Pode ser feito tanto o CPAP quanto o BIPAP. Ele reduz o trabalho respiratório, ali, a hipoxemia, e reduz as taxas de intubação e mortalidade desse paciente, tá? Não aumenta os casos de infarto. Quando for fazer a VNI, então, caso você optar pelo CPAP, né? O CPAP é unidirecional, ali você vai ofertar uma pressão positiva de 5 a 10 centímetros de água. E o BIPAP, a pressão de suporte ali de 10 a 15 centímetros de água, e a pressão expiratória, né, que é a PIP, vai manter ali entre 5 e 10 centímetros de água. E quando que eu não devo fazer
a VNI, né? Aquele paciente que tem um rebaixamento de nível de consciência. Então, é uma máscara que vai mandando um alto fluxo de oxigênio para o paciente, né? Uma pressão positiva, e assim como vai oxigênio, vai ar para dentro do pulmão do paciente, também vai encher o estômago dele, tá? Então, aquele paciente com rebaixamento de nível de consciência não deve ser feito VNI, porque ele pode vomitar e aí o risco de broncoaspiração é maior. Tá? Aqueles pacientes com trauma de face, alguma cirurgia de face prévia, que tenha distensão abdominal ou vômitos, justamente por esse motivo que eu expliquei, né? Algum sangramento digestivo também é contraindicado, caso esteja com alguma instabilidade, alguma arritmia instável, e aqueles pacientes hipotensos, com a pressão sistólica abaixo de 90, não é totalmente contraindicado, mas a VNI pode baixar um pouco a pressão desse paciente, então é aconselhável que não se faça. Tá? Nos inotrópicos, o que a gente tem disponível é a dobutamina, tá? Ele é um agonista adrenérgico, ele aumenta o influxo de cálcio para o intracelular, e ele é uma medicação que estimula os receptores beta-1 adrenérgicos. Então, naqueles pacientes que usam beta-bloqueador crônico, né, a dobutamina ela não tem tanto efeito sobre esses pacientes, porque o receptor que ela estimula, aquele paciente que está com beta-bloqueador, está bloqueando aquele receptor, então vai atrapalhar um pouco o efeito da dobutamina. Então, ela não é tão eficaz nos pacientes em uso de beta-bloqueador. Ela aumenta o volume sistólico, né, o débito cardíaco, e reduz a resistência vascular pulmonar e a resistência vascular sistêmica. Ela tem um início de efeito rápido, começa de 1 a 2 minutos, e uma meia-vida em torno de 9 minutos. A dose é de 5 a 20 microgramas quilo minuto, e você pode usar uma dose de 2 a 5 microgramas, caso você queira só reduzir a resistência vascular pulmonar desse paciente. E a morfina? Será que a gente usa ainda? Então, a morfina, ela entrava no protocolo antigamente aí do quadro de edema agudo de pulmão. Então, fazia nitrato, morfina para esses pacientes, furosemida, mas foi visto que a morfina, ela aumenta a mortalidade intra-hospitalar ali em 30 dias, né? E aumenta também a chance de intubação desses pacientes, porque ela faz uma depressão ali do sistema nervoso central, e aí o paciente pode rebaixar, e com aquele quadro de edema agudo pode ser que você precise intubar. Então, ela aumenta a chance de ventilação invasiva desses pacientes, aumenta a mortalidade também em 30 dias. Então, não é mais aconselhado usar a morfina no edema agudo de pulmão, você vai usar em alguns casos individualizados, naquele paciente, por exemplo, que está com uma dor torácica, que não melhora com as medicações que você já fez, e aí você vai optar pela morfina numa dose mais baixa, um pouquinho, de 2 a 4 miligramas. Certo? Vamos entrar agora, então, na parte de insuficiência cardíaca. A gente estava falando até agora de edema agudo de pulmão, então, agora vamos começar a falar daqueles pacientes com insuficiência cardíaca. Então, é uma síndrome clínica, né? Segundo a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela diz que é uma incapacidade do coração de manter a adequada perfusão dos tecidos, ou ele mantém essa perfusão tecidual ali, mas às custas de uma pressão de enchimento elevada. Tá? Já a American Heart e American College falam que é uma síndrome clínica complexa que pode resultar de alguma desordem cardíaca funcional ou estrutural e compromete a capacidade do ventrículo ali, tanto de se encher quanto de ejetar aquele sangue. Então, pode ser tanto uma disfunção diastólica como uma disfunção sistólica. E o paciente com insuficiência cardíaca é dividido nesses 3 pilares aí. Aquele paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, aquele com a fração de ejeção levemente reduzida e aquele com a fração de ejeção reduzida. O cálculo para fazer essa fração de ejeção pelo ecocardio, né, seria isso, o volume diastólico final, então o momento de maior enchimento do ventrículo ali, menos o volume sistólico final, então o momento que ele está menor ali, que ele já ejetou todo o sangue para o sistema, dividido pelo volume diastólico final vezes 100. Isso vai dar uma porcentagem que você vai classificar o paciente
em fração de ejeção preservada, levemente reduzida ou reduzida. A reduzida é fácil da gente entender, né, que é aquele paciente que gera pouco débito para o sistema, né, menos do que 40% do que entra dentro do ventrículo, ele consegue ejetar para o sistema. E aquele paciente com fração de ejeção preservada, quando ele tem uma disfunção cardíaca, mas ele tem um débito ainda adequado, ele gera uma fração de ejeção adequada ainda para o sistema. Então, esses pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é um pouco mais difícil de você fazer o diagnóstico. Então, o paciente geralmente que tem fator de risco, tem alguma comorbidade associada, e é mais comum naquele paciente do sexo feminino, com obesidade, com fibrilação atrial, hipertenso, diabético, renal crônico, sedentário. Então, o paciente geralmente tem algum fator de risco associado e ele tem uma disfunção pelo ecocardiograma. Então, no ecocardiograma, você às vezes verificou ali uma hipertrofia ventricular, tem um aumento do átrio esquerdo, alguma disfunção diastólica, alteração de relaxamento, mas ele tem uma fração de ejeção preservada ainda. Mas qualquer alteração na hemodinâmica do paciente, ele vai descompensar porque ele tem disfunção, ele tem uma alteração estrutural cardíaca, com a fração de ejeção ainda preservada, mas qualquer alteração do volume, alguma taquicardia ou hipertensão, vai descompensar. Então, esse paciente é um pouco mais difícil de fazer o diagnóstico, por conta que você avalia, vê o ecocardio dele e ele tem uma fração de ejeção boa e você não entendeu por que ele está descompensando. Então, para você diferenciar e conseguir diagnosticar esse paciente, seria importante dosar o BNP, porque a alteração do BNP vai te dar o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Tá? A mortalidade desses pacientes em um ano, tanto com a fração de ejeção reduzida quanto a preservada, é mais ou menos semelhante. Tá? Claro que o paciente com fração de ejeção reduzida acaba morrendo mais, tem uma mortalidade mais alta, mas em todas as três é uma mortalidade semelhante. Tá? E a principal causa de internação ali cardiovascular em pacientes mais idosos, ali acima de 65 anos, e a sobrevida desses pacientes que internam com insuficiência cardíaca é em torno de 5 anos após o diagnóstico, tá? 35% deles morrem ali em até 5 anos após o diagnóstico. Tem uma mortalidade bem alta, em torno de 12%, e esses pacientes que internam com insuficiência cardíaca, 50% deles vão reinternar em até 90 dias. Então, existe um protocolo desse paciente que interna com insuficiência cardíaca, no momento da alta você tem que encaminhá-lo para o cardiologista para fazer um acompanhamento e ele tem que retornar na primeira semana, na segunda, na terceira e na sexta semana com o cardiologista. E todas essas vezes o cardiologista tem que aumentar agressivamente as drogas dele, tentar chegar na dose máxima tolerada para evitar essa reinternação em 90 dias. Então, é um paciente que tem que sair da internação por insuficiência cardíaca já com uma cartinha para o cardiologista, precoce, chegar na primeira semana, acompanhar na segunda semana, na terceira e na sexta semana também, e sempre tentando otimizar as medicações ali o máximo de dose tolerada possível. E esses pacientes são divididos nessa classificação do New York Heart Association, que é a classificação dos sintomas do paciente com insuficiência cardíaca. Você vai classificá-lo em NYHA 1, 2, 3 ou 4. Tá? Então, o que seria isso? NYHA 1 é aquele paciente que não tem limitação aos esforços habituais, então ele consegue ter uma vida normal, né, consegue fazer as atividades dele diária normal. O NYHA 2 é aquele paciente que tem sintomas durante as atividades cotidianas, então ele faz algum esforço ali do cotidiano dele, às vezes moderado, ele começa a ter algum sintoma de dispneia, alguma fadiga. O NYHA 3 é aquele que, aos mínimos esforços, já começa a ter falta de ar, começa a ter dispneia, às vezes caminha da sala para o banheiro da falta de ar, quando ele vai tomar banho, ele sente falta de ar, sente cansaço, fadiga. E o NYHA 4 é aquele que até mesmo de conversar com você, ele fica dispneico, tem que parar para descansar, para respirar.
para ele completar uma frase, tá? Então, essa é a classificação do New York Heart Association. O paciente que chega no pronto-socorro, você tem que classificar ele em qual classe funcional que ele está no momento que ele chega, se ele está no NIRA 1, 2, 3 ou 4, e conforme você vai medicando esse paciente, ele pode ir mudando de classificação, ele às vezes chega no NIRA 3 para você fez furosemida, fez as medicações que precisava, e ele foi para o NIRA 1 ou foi para o NIRA 2, às vezes fez um pouquinho mais de volume, descompensou, foi para o NIRA 4, então é um paciente que todo dia tem que ser reavaliada a classe funcional dele e tem que ser descrita no prontuário em que classe funcional que ele está. Existe essa outra classificação, que é da American Heart, que ela classifica o paciente de acordo com os estágios A, B, C ou D. Então, o paciente estágio A é aquele que tem o risco de desenvolver insuficiência cardíaca, ele tem algum fator de risco, né? Tem pressão alta, obesidade, fibrilação atrial, ele tem o risco de desenvolver insuficiência cardíaca, mas ele ainda não tem a doença estrutural no coração, tá? E também não tem sintomas ainda. O estágio B é aquele paciente que tem a doença estrutural presente, mas também não tem sintomas. Então, ele já tem uma alteração estrutural, uma hipertrofia ventricular, por exemplo, ou uma dilatação ventricular, mas ainda não tem sintoma de insuficiência cardíaca. O estágio C é aquele que já tem, que é o mais comum que a gente pega aí no pronto-socorro, é aquele paciente que tem uma doença estrutural já presente e já tem sintomas prévios, já teve alguma vez sintoma de insuficiência cardíaca ou está atualmente com sintoma de insuficiência cardíaca. E no estágio D é aquele paciente que é refratário ao tratamento clínico. Então, é um paciente que requer uma intervenção especializada, vai precisar de inotrópico ou alguma assistência circulatória para esse paciente. Geralmente, o paciente estágio D é aquele paciente já pré-transplante. E nessa classificação, o paciente não muda, ele não volta, por exemplo, do C para o A ou para o B, tá? Então, como no NIRA, que você pode ali pular de uma classificação para outra. Essa classificação da American Heart, o paciente só pode progredir do A para o B, do B para o C, do C para o D. Ele não pode voltar uma classificação, e então é um paciente que você pode usar tanto essa classificação quanto aquela classificação da New York Heart Association, tá? E as etiologias, né? Pode ser tanto alguma causa aguda, ou pode ser uma causa crônica que está gerando aquela insuficiência cardíaca do paciente. A causa aguda, geralmente por alguma síndrome coronariana, que é a mais comum, ou miocardite, né? O paciente faz uma miocardite viral, por exemplo, e aí gera uma disfunção cardíaca aguda naquele paciente. Pode ser por alguma causa valvar, às vezes o paciente infartou, rompeu um músculo papilar, fez uma disfunção valvar e gerou uma insuficiência cardíaca, ou aqueles com insuficiência renal também pode ser uma das causas agudas da insuficiência cardíaca. As causas crônicas, a mais comum é a hipertensão, doença coronariana, doença de Chagas, tá? Que são as mais comuns, e valvar, que são as mais comuns aqui no Brasil, e as taquicardiomaiopatias, que pode ser tanto genética, infiltrativas ou idiopática. Paciente com HIV também faz muita miocardite, e às vezes você acaba não achando a causa daquela miocardite, né, o vírus, e aí acaba sendo atribuído ao HIV. E aqueles pacientes que estão em quimioterapia, por exemplo, que fazem uma disfunção ali por quimioterapia, que faz uma cardiotoxicidade e pode gerar insuficiência cardíaca. Além do periparto, também é comum aí em gestantes, tá? E as principais causas de descompensação desse paciente com insuficiência cardíaca crônica, geralmente é a má adesão medicamentosa. Como eu falei, o paciente, ele é polimedicado, né? Toma muita medicação e em algum momento ali ele acha que não deve mais tomar o remédio, que está tomando muita coisa e para com a medicação e aí acaba descompensando. Ele também pode ter ingerido um pouco mais de líquido ali no último dia, né? Então, o paciente sente bastante sede, pode ser que tenha tido uma ingestão extra de líquido ali e descompensou a insuficiência cardíaca. Alguma causa infecciosa, então também é importante procurar nesse paciente.
Se ele infartou também, então é importante registrar o eletro, se ele está com alguma arritmia, alguma causa que você consiga modificar e tratar esse paciente. Além do TEP também, que uma embolia pulmonar é uma importante causa de descompensação. O exame físico do paciente com insuficiência cardíaca é um exame físico muito rico. Então, consegue ver várias alterações aí no exame físico. Na parte neurológica, então, você vai avaliar o nível de consciência, o nível neurológico dele, se o paciente está apresentando alguma tontura, algum rebaixamento do nível de consciência, sinais de baixo débito tem que ser identificado aí nesse paciente. No exame físico geral, o peso do paciente, geralmente a gente não avalia, não pergunta o peso do paciente, mas em alguns lugares tem de rotina fazer peso e altura do paciente. E aquele paciente que vai falar, doutor, eu pesava 80 quilos e agora, nos últimos 3 dias aqui, eu estou com 85 quilos. Então, não tem como ele ter ganhado 5 quilos de gordura. Então, isso é líquido, ele está acumulando líquido. Então, é importante você avaliar o peso do paciente também. A frequência cardíaca, caso ele esteja taquicárdico ou bradicárdico, para você tentar resolver isso aí, melhorar o débito cardíaco dele, a pressão arterial também, para controlar a pressão, caso esteja muito hipertenso. No exame físico respiratório, o paciente vai estar crepitando, pulmonar, ali, geralmente bilateral, até terço médio, até ápice, caso ele esteja em edema agudo de pulmão. Um desconforto respiratório importante, pode ter ali também um derrame pleural. Né? Na parte cardiovascular, você consegue ver a estase jugular, então aquela jugular bem túrgida, que é comum no paciente que está congesto, com insuficiência cardíaca. Tem aquele reflexo hepatojugular, então você deita o paciente, comprime o fígado ali e faz aquela turgência jugular. O paciente, como tem o coração grande, tem o ictus desviado, então você consegue palpar o ictus dele. Às vezes você pode auscultar algum sopro regurgitativo, terceira e quarta bolhas ou bolhas abafadas também. E nas extremidades você vai avaliar principalmente a perfusão periférica, o tempo de enchimento capilar, edema de membros, ascite. Então, é um exame físico bem rico, vai ter alteração em praticamente todos os sistemas. Então, é um paciente que deve ser avaliado aí minuciosamente. Aqui, para quem nunca viu, né? Então, uma turgência jugular, paciente com uma jugular bem turva, e aqui do lado, fazendo reflexo hepatojugular, ó, comprimindo o fígado, e aí a jugular está ficando bem engurgitada, tá? Geralmente esse exame é feito no paciente deitado a 45 graus, você comprime o fígado, e aí observa essa turgência jugular. Esse paciente aí, pelo jeito, está sentado, né? Então está com uma congestão bem grande aí, que até sentado apareceu. E vai classificar, então, esse paciente que chegou em insuficiência cardíaca, além da classificação funcional dele, da classe funcional, você tem que classificar o perfil clínico que ele se encontra naquele momento. Então, se ele está no perfil A, B, C ou L, tá? Então, isso avalia de acordo com a congestão e de acordo com a perfusão do paciente. Então, o paciente no perfil A é aquele paciente que está quente e seco. Então, ele está bem perfundido, está com as extremidades quentes, bem perfundida e está sequinho. A ausculta pulmonar dele está limpa, não tem estertores. O paciente B é aquele paciente que tem a perfusão boa, ainda está quente, e mais está úmido. A ausculta pulmonar dele está com estertores, por exemplo. Às vezes ele tem edema de membros inferiores. Então ele tem um acúmulo de líquido, mas a perfusão dele ainda está boa. E aquele paciente no perfil C é aquele paciente que está frio e úmido. Então ele tem uma congestão ruim, uma perfusão ruim, né? Ele está frio, uma perfusão lentificada, um tempo de enchimento capilar maior do que 3 segundos. E está úmido, a ausculta pulmonar dele é bem congesta, tem edema de membros inferiores. E aquele perfil L é o paciente que está frio e seco. Então, ele tem uma perfusão ruim, lenta, maior do que 3 segundos, mas está sequinho ali, a ausculta pulmonar dele está limpinha, não tem edema de membros. Então, é um paciente que você, às vezes, pesou a mão na furosemida, fez bastante diurético e o paciente descompensou. Pessoal, só um minuto que eu tenho que pegar o carregador ali do celular, que eu não estava esperando que eu fosse fazer com o celular. Peraí.
Tá dando para escutar ainda? Sim, Flávio, tudo certo. E daí eu tive que tirar o fone agora aqui para conectar o carregador. Tá. Então, a gente precisa também avaliar os sinais de gravidade desse paciente que chega com insuficiência cardíaca para a gente. Então, um paciente que tem um achatamento de pressão de pulso, então ele tem aquela pressão assistólica ali muito próximo da diastólica. Esse paciente, isso é um sinal de gravidade, tá? Aquele pulso alternas, é aquele pulso que você palpa, ele tem uma amplitude alta, né? Então você sente aquele pulso cheio e logo em seguida você sente um batimento com pulso mais fraco, não tão amplo, né? Então o paciente, isso também é um sinal de gravidade do paciente. Sinais de baixo débito, então paciente com rebaixamento de nível de consciência. E aí, de acordo com a diretriz brasileira, esses são, pode passar mesmo, o anasarcato, né? Então, de acordo com a Sociedade Brasileira, na diretriz de insuficiência cardíaca, os principais sinais de gravidade são os sinais que geram baixo débito, que estão gerando baixo débito do paciente. Então, um paciente com perfil frio e congesto, né? Então tem uma má perfusão, está bem congesto, aquele que está hipotenso, que está precisando de um suporte de inotrópico ou algum vasodilatador, né? Que tem alguma disfunção orgânica, cometendo mais de 2 órgãos, aquele com lactato aumentado, então tem uma perfusão tecidual ali prejudicada, então aumenta o lactato, e aquele com agitação psicomotora ou alguma alteração do nível de consciência. Então, basicamente, os sinais de gravidade são os sinais que geram baixo débito cardíaco para o paciente, baixa perfusão cerebral também. E aí, de acordo com a diretriz, aquele paciente que chega com insuficiência cardíaca aguda tem que ser avaliado pelo médico em até 30 minutos e tentar identificar esses fatores de gravidade e classificar o paciente ali em baixo, médio ou alto risco, tá? Então, o paciente em baixo risco é aquele que vai ter uma boa resposta ao tratamento ali que você vai ofertar e você consegue dar alta para ele em até 72 horas. Já o risco intermediário ou alto risco é aqueles pacientes que vão precisar de uma internação em UTI, tá? Passando. Os exames complementares são os mesmos que a gente viu lá na parte do edema agudo de pulmão. Então, o eletro, para você identificar IA infarto, sobrecarga ventricular, algum ataque ou bradiarritmia, o raio-x de tórax para todos os pacientes também. Você vai avaliar a área cardíaca, a inversão da trama. Caso saiba manejar o POX, pode ser feito o POX. O ecocardiograma tem que ser feito em até 48 horas. E os exames laboratoriais ali, além da parte infecciosa, função renal, etc., você também tem que dosar o BNP como prognóstico para esse paciente, tá? Não é um marcador para você ver se está tendo eficácia no teu tratamento, tá? É um marcador prognóstico. E lembrar que naqueles pacientes que já usam sacubitril com valsartana, que é o Entresto, você vai ter que dosar o NT para o BNP, porque o BNP já vai estar alterado nesses pacientes, tá? Então, o BNP tem que ser solicitado aí para todos os pacientes que tenham sintomas de insuficiência cardíaca, logo na chegada, então tem que ser solicitado esse exame na admissão do paciente como fator prognóstico para ele, tá? Então, se você tem uma suspeita de insuficiência cardíaca, é um exame que tem uma alta sensibilidade. Então, você está na dúvida, às vezes o paciente tem uma disfunção ventricular ali, mas tem a fração de ejeção preservada, você vai dosar o BNP para tentar diferenciar ele e classificar ele, por exemplo, numa IC com fração de ejeção preservada. Tá? Lembrar também, de novo, aí, né, dessa sacubitril com valsartana, que tem que ser o NT para o BNP. Um casinho clínico, então, um paciente, homem de 72 anos, ex-tabagista, hipertenso, queixa-se de dispneia aos esforços progressivo há 2 meses e a piora da dispneia na última semana, atualmente aos pequenos esforços, associado a episódios de sibilância. No exame físico, o paciente estava vigil, orientado, um pouco taquicárdico, com uma frequência de 110, PA de 10/8, saturando 90%. Na ausculta dele tem estertores bibasais e as extremidades bem perfundidas, além do edema de membros inferiores 2 cruzes.
Então, é um paciente que a gente precisa classificar ele nesse perfil e na classe funcional que ele está. Pode passar. Da autorização. Então, ó, é um paciente que você tem que classificá-lo com a classe funcional dele. Então, ó, ele tem dispneia aos pequenos esforços, então ele está numa classe funcional 3, e ele está quente e úmido, né? Então, ele está com uma extremidade bem perfundida, mas está com estertores bibasais, então ele está quente e úmido. Então, todo paciente que chega no pronto-socorro com sintomas de insuficiência cardíaca, você precisa classificar ele no momento da chegada, como que ele chegou, se ele chegou numa classe funcional 3, no perfil A, B, C ou L, e classificá-lo ali, porque para você ter um parâmetro durante a internação, se esse paciente está melhorando ou piorando. Tá? E o tratamento vai depender de cada perfil que aquele paciente se encontre no momento. Tá? Então, o paciente que chega no perfil A é aquele paciente que está mais compensado, né? Então, ele está quente e está seco, está com uma boa perfusão e está seco. Então, esse paciente você vai dar prioridade para tentar otimizar a medicação dele. Então, se ele não usa algum vasodilatador, tentar colocar, se ele usa algum beta-bloqueador, tentar aumentar a dose, ou caso ele não use nenhum beta-bloqueador, você vai tentar introduzir o beta-bloqueador para ele, que é a medicação que muda a sobrevida, que aumenta a sobrevida do paciente, né, diminui a mortalidade. Caso não use ainda algum antagonista do mineral corticoide, que é o espironolactona, e agora a gente tem no Brasil também a iplerenone. Então, caso ele não use, tentar introduzir essa medicação para o paciente, tá? Que é a medicação que também muda a sobrevida. E agora entrou na última diretriz, aí no último Congresso Europeu, como classe 1 de recomendação, os inibidores do SGLT2, que é o dapaglifosina e empaglifosina, né? Que é o Forxiga, o Jardiance. Então, essas medicações entraram como classe 1 os pacientes com insuficiência cardíaca, tanto com fração de ejeção preservada como com fração de ejeção reduzida. E principalmente naqueles pacientes que têm alguma disfunção renal, tá? Essa medicação mudou a sobrevida desses pacientes. Então, é uma medicação que é importante e tem que ser introduzida para o paciente aí com insuficiência cardíaca. Então, no perfil A, você vai tentar otimizar o tratamento dele. Caso ele não use alguma medicação, você vai tentar introduzir essas medicações aí que mudam a sobrevida dele. No perfil B, então aquele paciente que está quente e úmido, né? Então ele tem uma perfusão boa, mas está úmido, está estertorando, às vezes tem edema de membros inferiores. Então, além de otimizar o tratamento dele, você vai ofertar algum vasodilatador, ou nitroprusiato ou nitroglicerina. Então, o nitroprusiato geralmente é a escolha, é a preferência, tá? Que é o Nipride, mas naqueles pacientes que têm alguma síndrome coronariana, que tem infarto, por exemplo, ou é um paciente coronariopata, você dá preferência para o Tridil, que ele é um vasodilatador coronariano também. Pode ser usado o nitrato por via oral, tá? Mas é mais aconselhável que seja usado o nitrato por via endovenosa, porque você consegue fazer um ajuste melhor da dose, e caso o paciente venha a descompensar, você consegue titular bem a dose ali da medicação, tá? O INHECA, que também é um vasodilatador, também tem que ser introduzido aí para esse paciente, no perfil B, tá? E o diurético é aquele paciente que está congesto, né? Então, você precisa fazer um diurético aí para eliminar esse líquido do paciente, tá? O diurético de escolha, de novo, né? A furosemida. Lembrar que a dose é de 1 mg a 2 mg a quilo, né? Na chegada do paciente. Então, você vai fazer uma dose alta ali de ataque para o paciente. E caso ele use cronicamente já a furosemida, a dose que tem que ser feita é 2,5 vezes a dose que ele já usa em casa. Lembrar dos vasodilatadores, de novo, né? Então, o Tridil e o Unipride. Lembrar que o Tridil é preferência para coronariopata. E aí as doses a gente já falou, né? Vai entrar uma dose inicial de 5 a 20 microgramas por minuto e vai aumentando a 5 microgramas a cada minuto. E já o Unipride, a dose inicial aí de 0,25 a 0,5 microgramas quilo minuto e pode chegar aí até 10 microgramas quilo minuto. Aquele paciente do perfil C, então é um paciente que está frio
e está úmido, então você vai avaliar ali a pressão sistólica dele, se está maior do que 85 ou menor do que 85. Então, se a gente lembrar lá no edema agudo de pulmão, a pressão sistólica, a avaliação era com 90 milímetros de mercúrio, né? Então, aqui já na diretriz da insuficiência cardíaca, ele coloca como 85 a PA sistólica, mas muito pouca diferença de 90 para 85, né? Então, basicamente, é a mesma coisa. Então, um paciente com perfil C, que está com uma pressão boa, acima de 85, é um paciente que você vai associar um vasodilatador com um inotrópico, né? Porque ele está com uma perfusão ruim, né? Está mal perfundido, e fazer um diurético para ele. Caso ele use beta-bloqueador, você vai suspender o beta-bloqueador nesse momento. E naquele paciente que está hipotenso, com a pressão sistólica abaixo de 85, vai associar, além do inotrópico, aí você não vai colocar um vasodilatador, vai associar então um vasoconstritor, que é a noradrenalina, junto com o diurético, e caso ele use beta-bloqueador, nesse momento você tem que suspender o beta-bloqueador do paciente. Esses são os inotrópicos que a gente tem disponível, né? E o vasoconstritor, que é a noradrenalina. Mas os inotrópicos, a gente tem disponível a dobutamina, o milrinone e o levosimedan, tá? Então, o que a gente tem disponível aí nos pronto-socorros, normalmente, nos hospitais, é a dobutamina, tá? O milrinone e levosimedan, poucos lugares têm, são medicações mais caras, e aí geralmente não tem nos locais, tá? Então, o que a gente vai dar preferência é a dobutamina, mas para a gente saber, então, que existe também outras drogas aí, eu vou falar um pouquinho delas também. Então, a dobutamina, como a gente já falou sobre a dobutamina, mas tem uma ação vasodilatadora, né? Ela pode predispor taquiarritmias. Então, o paciente que está com alguma taquiarritmia tem que usar com um pouco mais de parcimônia a dobutamina, tá? E ela tem uma eficácia reduzida se o paciente usa beta-bloqueador. Então, como ela estimula os receptores alfa-1 adrenérgicos, então o paciente que usa beta-bloqueador está bloqueando os receptores da dobutamina. Então, a dobutamina não é a medicação de escolha naquele paciente que é beta-bloqueado, tá? Mas é o que a gente tem disponível aí no dia a dia, né, nos hospitais, então é o que a gente vai acabar usando, mesmo o paciente usando beta-bloqueador. Mas só para a gente saber que as outras opções são melhores no paciente que estão beta-bloqueados. Então, a apresentação dela é de 250 miligramas em 20 ml, e a diluição, cada lugar faz a diluição de um jeito, tá? Então, existem várias maneiras de diluir. A que eu trouxe para vocês seria essa, de 4 ampolas, tá? Em 170 de soro fisiológico, e vai ficar numa concentração ali de 4 miligramas por ml. E uma maneira da gente calcular a dobutamina para a mesma quantidade que ficar de ml hora na bomba, vai ser a mesma quantidade de micrograma quilo minuto que vai estar sendo ofertada para o paciente, seria fazer essa conta. Então, multiplicar o peso do paciente por 0,48. O resultado dessa conta você vai retirar da dobutamina em ml e completar com sorinho de 100. Então, o que você colocar na bomba lá em ml hora vai ser a mesma quantidade de micrograma quilo minuto que você vai estar ofertando para o paciente, tá? Então, a dose geralmente é de 2,5 a 20 microgramas quilo minuto e pode ser feita dessa maneira ou da maneira que o local que vocês trabalham tiver o protocolo aí para usar. O milrinone, então, é um inibidor da fosfodiesterase 3. É uma medicação que já é mais eficaz em pacientes com o uso de beta-bloqueador, né? Ela é eficaz. E é um vasodilatador, ele reduz a pré e a pós-carga, né? A ampolinha dele é de 20 miligramas por ml. E a diluição você vai usar uma ampola num soro glícico de 80, vai ficar com uma concentração de 200 microgramas por ml. Essa medicação precisa ser feito um ataque antes dela, em 10 minutos, tá? De 25 a 75 microgramas quilo, e aí vai fazer uma manutenção aí de 0,375 a 0,75 microgramas quilo minuto. Já o levosimedan, então, é um sensibilizador do cálcio, ele é eficaz em pacientes em uso de beta-bloqueador também. Então, o paciente com beta-bloqueador teria que dar preferência para o milrinone ou para o levosimedan.
mas são medicações que a gente não tem muito acesso, então a gente acaba usando a dobutamina mesmo. A ampolinha é de 12 miligramas e meio em 5 ml. Essa medicação ela já vem uma bula com o cálculo das doses ali de acordo com o paciente, então já vem bem mastigadinho aí para usar. E a diluição é uma ampola, um sorinho glico de 250, tá? Então você vai fazer uma dose de 0,05 a 0,2 micrograma quilo minuto em 24 horas. É uma medicação que ela tem um efeito prolongado. Então o paciente recebe essa dose da medicação às vezes no hospital ali em 24 horas e recebe alta e fica com o efeito dela ali em até 15 dias sob o efeito ainda dessa medicação. E aí, quando começa a acabar o efeito, ele começa a descompensar de novo, é o momento que ele procura o hospital de novo para tomar a medicação. E aquele paciente no perfil L é o paciente que você às vezes pesou um pouquinho a mão na furosemida, secou bastante o paciente, e aí você tem que fazer uma reposição cautelosa ali de volume, então o paciente tem uma disfunção cardíaca, você já não pode fazer um volume muito grande para ele, então você faz uma dose mais baixa, 250 ml de soro, reavalia o paciente e vai reavaliando aí conforme você faz o volume para ele. Então, só para a gente resumir a questão do beta-bloqueador, uma hora a gente mantém o beta-bloqueador, outra hora a gente tira, outra hora a gente reduz 50%. Então, só para a gente fazer um resuminho. Então, aqueles pacientes com perfil A, B e L, geralmente a gente mantém o beta-bloqueador. E aquele paciente no perfil C, você vai avaliar a pressão sistólica dele. Caso seja maior do que 85 ou menor do que 85. Então, caso o paciente tenha uma pressão boa e está no perfil C, você vai reduzir a dose em 50%, e caso ele esteja hipotenso, você vai suspender. E lembrar que naquele paciente que não usa beta-bloqueador, se ele não usava, você vai introduzir o beta-bloqueador para ele no momento que ele já tiver sem o inotrópico, no momento que ele estiver bem compensado, tiver euvolêmico, você tem que reintroduzir essa droga para poder mandar ele para casa com o beta-bloqueador, que é a medicação que muda a sobrevida do paciente. E existe aqueles pacientes que a gente faz o manejo, faz as medicações que a gente tem para fazer, segue todo o protocolo aí, e aquele paciente mantém com a congestão e você não consegue tirar ele daquele quadro que ele chegou. Então, o paciente que está com uma congestão refratária, a gente precisa tomar alguma outra atitude, tá? Então, o que que a gente precisa fazer? O paciente que geralmente tem essa congestão refratária, não responde muito bem às medicações, geralmente é o paciente que tem alguma disfunção renal associada. Então, ele faz uma síndrome cardiorrenal. A síndrome cardiorrenal ela é dividida em 4 tipos, tá? Tipo 1, 2, 3 e 4. Então, o tipo 1 e 2 são as disfunções cardíacas que geraram uma disfunção renal, tá? A tipo 1 é aguda e a tipo 2 é crônica. Então, a tipo 1, cardiorrenal aguda. Então, o paciente, por exemplo, que tem uma insuficiência cardíaca, fez uma insuficiência cardíaca aguda, piorou a função renal. Um exemplo seria ele, paciente que infartou, né, fez uma hipoperfusão tecidual, fez uma insuficiência cardíaca, e aí hipoperfundiu o rim, fez uma lesão renal aguda. Então, o paciente que fez uma disfunção cardíaca aguda e gerou uma disfunção renal aguda também. Já aquele na cardiorrenal crônica, que é o tipo 2, é um paciente que tem uma insuficiência cardíaca crônica, faz aquela hipoperfusão já crônica tecidual, faz uma hipoperfusão renal crônica, e é um paciente que já tem uma insuficiência renal já de longa data. E o 3 e 4 é aquele paciente com alguma disfunção renal que gerou alguma insuficiência cardíaca. Então, às vezes, uma cardiopatia urêmica, né? O paciente fez uma uremia importante ali e aí gerou uma descompensação cardíaca por conta daquela uremia. Ou aquele paciente que já tem uma doença renal crônica, né? Que tem uma sobrecarga de ventrículo, uma hipertrofia ventricular, e ele faz, por exemplo, uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, esses pacientes são um pouquinho mais difíceis de manejar, que é um paciente que tem lesão de outro órgão associado, né? E é um paciente renal, geralmente a gente não consegue usar as medicações que mudam a sobrevida do paciente no paciente renal, tá? E existem aquelas causas secundárias, que é aquele paciente com alguma doença sistêmica que vai gerar ou um dano cardíaco e renal associado, tá? Pode passar. Então,
Se o paciente piorou a função renal por algum motivo, ele vai dificultar você conseguir otimizar essa medicação dele, o tratamento, que vai mudar a sobrevida dele. Então, o paciente, por exemplo, que usa IECA ou BRA, mas fez uma disfunção renal por algum motivo, esse paciente não pode mais usar IECA ou BRA, porque vai piorar a função renal dele. Então, você vai ter que substituir por hidralazina mais nitrato. E são medicações que não têm impacto na sobrevida do paciente, mas o paciente não consegue mais usar IECA ou BRA por conta da disfunção renal. E aquele paciente que tem uma piora da função renal, ele começa a fazer uma hipercalemia por conta dessa disfunção renal. Então, os medicamentos ali, sacubitril com valsartana, que ele pode estar usando, ou o antagonista do mineralocorticoide, que é a espironolactona, são medicamentos que são, às vezes, poupador de potássio. Então, vai aumentar essa hipercalemia. São medicamentos também que tem que ser retirados desse paciente, porque por conta da função renal. Então, fica um pouquinho mais difícil o manejo desses pacientes. Essas medicações não podem usar, então você tem que tentar otimizar nesse paciente a pré-carga e a pós-carga, né? E além da contratilidade. Então, diminuir o volume que chega no paciente, diminuir a pós-carga, né? Fazer vasodilatar esse paciente para melhorar a ejeção cardíaca dele e melhorar a contratilidade desse paciente. Vou passar. Existe um mecanismo nos diuréticos que chama a concentração diurética mínima, tá? Então, o que é isso? É um paciente que usa, às vezes, diurético crônico, ele começa a fazer uma resistência ao uso da furosemida, por exemplo, diurético de alça, principalmente. Então, um paciente que ele existe uma concentração diurética mínima. O que é isso? Por exemplo, o paciente tem uma concentração diurética mínima de furosemida de 40 miligramas. Então, se você fizer 39 miligramas para esse paciente de furosemida, ele não vai urinar, né? Ele precisa atingir aquele limiar mínimo ali para ele poder urinar. Se você fizer 41 miligramas, ele vai urinar, tá? E se você fizer 100 miligramas, ele vai urinar a mesma coisa que ele urinou com 41 miligramas, tá? Então, existe esse mecanismo do tudo ou nada, porque a gente não consegue saber qual que é o limiar diurético desse paciente, a concentração diurética desse paciente. Então, a gente faz uma dose agressiva de diurético para esse paciente no primeiro momento, para você atingir esse limiar e o paciente urinar, tá? Então, como você não consegue identificar qual que é essa concentração, você já entra com tudo para o paciente poder ter uma diurese adequada. E os pacientes que usam cronicamente o diurético de alça, eles começam a fazer resistência aos diuréticos, né? Então, eles podem fazer hipertrofia das células do túbulo contorcido distal. Nesses casos aí, você tem que associar um diurético tiazídico para esse paciente. Os pacientes que às vezes estão com gesto, começam a fazer edema de alças intestinais, a furosemida por via oral que ele já toma em casa começa a não fazer mais efeito, começa a não ser absorvida ali por conta desse edema das alças, e aí você tem que trocar o diurético via oral por endovenoso. E aquele paciente desnutrido, né? Geralmente paciente com insuficiência cardíaca, pode fazer uma caquexia cardíaca, aquele paciente que é bem desnutrido. Então, a hipoalbuminemia também é um mecanismo de resistência. Então, o paciente que estiver desnutrido vai ter uma resistência ao diurético de alça. Então, você tem que melhorar a dieta desse paciente. Se você repor por via endovenosa a albumina, foi visto que também aumenta a mortalidade. Então, é um paciente que você tem que melhorar a dieta, fazer uma dieta hiperproteica para esse paciente para melhorar a albumina dele e melhorar a resistência ao diurético. E aí, nesses pacientes que você usa essas medicações, você fez furosemida e aí não resolveu, né, o paciente não urinou, já fez a dose que precisava ser feito, você vai precisar fazer um bloqueio sequencial do néfron. Então, a furosemida, a primeira escolha, né, ela age ali na alça ascendente de Henle, e aí, caso o paciente não tenha uma diurese adequada, você vai precisar associar outras drogas para fazer um bloqueio sequencial desse néfron. Pode passar, Karina. Então, a próxima medicação que você usa seria o tiazídico, que vai atuar ali no túbulo contorcido distal, tá? Você tem que associar um outro diurético para poder bloquear outros momentos ali do néfron, né? Outras regiões do néfron,
para o paciente começar a ter uma diurese adequada. Caso não resolva, você associando um tiazídico, pode passar, você vai bloquear ali o ducto coletor, né? Os antagonistas do mineral corticoide, que é a espironolactona ou eplerenone. O eplerenone já é disponível no Brasil agora, chegou recente. A dose é a mesma da espironolactona, tá? 25 ou 50 miligramas. Então, você vai associando essas medicações aí para poder o paciente ter uma diurese efetiva. Ou o próximo passo, você bloquear ali o túbulo contorcido proximal, que a medicação que pode ser usada é essa acetazolamida, que é uma medicação que é usada para glaucoma, se eu não me engano. A gente não usa com frequência, tá? Mas agora entrou no último congresso europeu aí como classe 1 de recomendação, os inibidores do SGLT2, que é o Jardiance e o Forxiga, né? A dapaglifosina e a empaglifosina. Então, o paciente com insuficiência cardíaca, ele tem que geralmente estar usando várias medicações, porque ele vai criando resistência aos diuréticos e aí cada vez você vai ter que associar mais medicações para poder ter uma melhor qualidade de vida para esse paciente. E uma outra maneira é você aumentar a sensibilidade da furosemida ali para a alça de N. Então, o paciente, às vezes, tem extravasamento de líquido para o terceiro espaço. E aí, a furosemida acaba não fazendo muito efeito nesse paciente. Então, uma maneira de ser feita para aumentar a sensibilidade da furosemida é você puxar esse líquido do extravascular ali para o intravascular. Então, você pode fazer uma solução salina hipertônica 3%, correr nesse paciente, que vai aumentar a sensibilidade da furosemida para esse paciente. Então, vai puxar aquele líquido do terceiro espaço para dentro do vaso. Isso é usado bastante no trauma, né, essa solução salina. E aí, caso mesmo assim o paciente não responda, né, você vai associar algum inotrópico, caso ele esteja com baixo débito, e até mesmo levar o paciente aí para hemodiálise, caso nada disso resolva para o paciente, aí ele vai ter que ir para hemodiálise. Né? Existe um curso que chama SAVIC, né, que é o Suporte Avançado de Vida em Insuficiência Cardíaca. Então, a gente tem o ACLS, né, tem o ATLS, o PAUS, o PHTLS, e existe também o de insuficiência cardíaca que chama SAVIC. Tem aí no Brasil todos, vários lugares que fazem esse curso, que você avalia, faz uma sequência de avaliação do paciente para você conseguir conduzir o paciente com segurança. Ele é baseado nesses 3 pilares. Então, a avaliação inicial, que são as 24 horas iniciais que o paciente chega no pronto-socorro, que o principal objetivo é você evitar o óbito desse paciente nas primeiras 24 horas, você tentar aliviar os sintomas que o paciente está sentindo, tentar redistribuir os líquidos, né, fazer o paciente urinar, evitar tirar o paciente do quadro agudo, evitar principalmente o óbito desse paciente nas primeiras 24 horas. A fase intermediária seria você fazer um ajuste volêmico, mobilizar os fluidos aí do organismo, fazer diurético e etc. E a fase tardia, nas últimas 24 horas finais ali do internamento do paciente, você vai otimizar as medicações para evitar a reinternação desse paciente. E o Savic coloca que o paciente tem que estar usando esse quarteto fantástico que ele chama, tá? Que seriam essas 4 medicações. Então, o paciente com insuficiência cardíaca tem que estar usando essas 4 medicações, que são as medicações que mudam a sobrevida do paciente, tá? Então, melhoram a sobrevida. Então, o paciente tem que estar usando IECA, ou BRA, ou o inibidor da niprosilina, que é o Entresto, né? Na parte da pressão, ele tem que estar usando alguma dessas medicações. O beta-bloqueador tem que estar associado para esse paciente com insuficiência cardíaca. Antagonistas da aldosterona, né, que é a espironolactona, e agora os inibidores do SGLT2 também tem que estar. Então, o paciente tem que estar com essas 4 medicações otimizadas para ter uma melhora na sobrevida dele e uma menor descompensação e menos reinternações possíveis para esse paciente. Então, o que o SAVIC avalia? Então, o paciente chegou com dispneia no pronto-socorro, uma dispneia aguda. Então, você vai fazer uma história, o exame físico do paciente, ou dar um eletro, um raio-x, e vai avaliar se você tem certeza ou não se aquilo ali é uma insuficiência cardíaca, né? Se você tem mais do que 90% de certeza ou menos do que 90% de certeza.
E se você está na dúvida, né, se aquilo ali é uma insuficiência cardíaca ou não, aí ele preconiza que você dose o BNP ou o NT-proBNP. Então, caso o BNP venha abaixo de 100 ou o NT-proBNP abaixo de 300, você exclui a insuficiência cardíaca aguda e vai investigar outras causas. Caso o BNP venha acima de 400 ou o NT acima de 1.800, você confirma que é uma insuficiência cardíaca e faz o tratamento para ela. E naqueles pacientes com BNP entre 100 e 400, eles ficam ali no limbo, né, na dúvida, e com NT-proBNP entre 300 e 1.000, você acaba ficando na dúvida se aquilo ali é uma insuficiência cardíaca ou não. E no SAVIC, ele avalia essas 4 letras, né, esses 8 passos iniciais aí para você avaliar o paciente com insuficiência cardíaca que chega no pronto-socorro. Então, ele divide em letras aí, A, B, C, D, E, F, G e H. Então, na letra A, a primeira coisa que você vai fazer vai definir o perfil hemodinâmico daquele paciente. Você está no perfil A, B, C ou L. O B, você vai garantir uma boa ventilação para esse paciente, ofertar algum oxigênio para ele, por catéter, por máscara, ou CPAP ou BIPAP, ou até entubar esse paciente se for necessário. Na letra C, vai avaliar as causas de descompensação, se é por conta de uma isquemia, se foi um infarto, se foi um ataque ou bradiarritmia, se o paciente está aderindo mal ao tratamento, se ele fez alguma libação alimentar, se ele comeu muito ali no final de semana, muita alimentação salgada, ou ingeriu muito líquido. Você vai identificar ali na letra C qual foi a causa de descompensação, ofertar diurético para ele, para que tentar fazer essa dose de ataque de 1 a 2 miligramas quilo, mas eu sabia que preconiza ali você iniciar com uma dose um pouquinho mais baixa, de 0,5 miligramas, tá? Mas já pode ser mais agressivo justamente por conta daquela concentração diurética, tá? A letra E, avaliar o eletro, então sempre rodar um eletro do paciente com insuficiência cardíaca descompensada para ver se não foi um infarto, se ele está com uma ataque ou bradiarritmia e tentar compensar isso daí. A frequência cardíaca, né? Caso esteja taquicárdico, você tentar reverter aquilo ali com cardioversão, ou uma bradicardia, você vai, às vezes, começar com marca-passo para ele. E na letra G, você vai tentar garantir que você não suspenda as medicações. Então, o máximo que você puder fazer para não suspender as medicações que ele usa, você tem que fazer. Alguns casos, claro, vai ter que suspender, mas o máximo que você puder fazer ali na letra G é tentar não suspender beta-bloqueador, IECA, BRA, antagonista de aldosterona, inibidor da nitrosilina e etc, né? E na letra H, você tem que prevenir o TEP desses pacientes, então fazer heparina para eles também. Ele no SAVIC já pula para o perfil B, tá? O perfil A é aquele paciente que já está otimizado, né? Então, é um paciente que você vai acabar não fazendo nada ali para ele, né? Só tentar otimizar as medicações para ele. Então, no perfil B, aquele paciente quente e úmido, então você vai seguir esse passo a passo ali das letras, né? O A, B, C, D, E, F, G, H. E aí, ofertar o diurético para esse paciente. Furosemida, então, ele coloca ali uma dose inicial de 0,5 a 1 miligrama quilo em bolos, fazer algum vasodilatador, né, algum nitrato para ele, e pode repetir ambas as medicações ali 2 a 3 vezes. O nitrato, como está aqui como pode repetir, é que ele coloca que pode ser por via oral também. Só que por via oral você acaba não conseguindo fazer um ajuste adequado aí da medicação, então a preferência é que seja endovenoso. Caso esse paciente melhore, você vai manter a conduta até a compensação clínica dele, e caso ele não melhore, você vai aumentando a dose da furosemida e tentando fazer aquele bloqueio sequencial do néfron para poder compensar esse paciente. E caso não melhore ainda, aí você vai adicionar algum vasodilatador, aumentar a IECA, o BRA, se esse paciente usa, ou o INRA, né? Às vezes trocar por hidralazina e nitrato. E caso não consiga melhorar, você vai associar algum vasodilatador endovenoso ali, tá? E associar um inotrópico também, considerar associar um inotrópico também à dobutamina, por exemplo. Então, no perfil C, eu coloquei aqui os principais fluxogramas, tá, do SAVIC. É um curso bem extenso, bem grande, eu coloquei só os principais aí, só do manejo do paciente, tá? Mas para quem tiver interesse de fazer o curso, é um curso bem completo aí. Então, no perfil C, é um paciente que está frio e úmido, então ele está com uma perfusão ruim,
e está com gesto, né? Então, o paciente que você vai avaliar, primeiramente, o ABCD, FGH, fazer o diurético para ele também, naquela mesma dose, tá? E avaliar a pressão arterial dele, tá? A sistólica, se está abaixo ou acima de 90. Caso esteja abaixo de 90, você vai associar um inotrópico, né? Junto com um adrenérgico, né? Então, vai fazer uma dobuta junto com a adrenalina para o paciente que está hipotenso. Naquele paciente que está normotenso, está com uma PA sistólica acima de 90, você fez a furosemida e teve melhora do baixo débito, você vai manter a conduta. Caso não tenha tido melhora, aí você vai avaliar se ele usa um beta-bloqueador ou não usa beta-bloqueador. Se usar beta-bloqueador, você vai dar preferência para os inotrópicos, levosimendan ou mirinone. Não é a nossa realidade, eu sei disso, mas como a gente não tem disponível levosimendan e mirinone à vontade aí nos locais que a gente trabalha, então a gente vai dar preferência para a dobutamina mesmo, tá? E caso não use beta-bloqueador, você pode usar qualquer inotrópico. A dobutamina, então, seria a escolha para a gente. E no perfil L, aquele paciente seco e frio, então, mesma coisa, vai reavaliar o ABCD, FGH e vai fazer uma prova de volume, tá? Vai ofertar 250 de soro para o paciente e avaliar se melhorou o baixo débito dele ou não, tá? Se melhorou, você mantém o volume e vai reavaliando o paciente até o momento que você vai ter que suspender esse volume dele. E se não houve melhora, e o paciente está com uma volemia adequada, aí você tem que avaliar a pressão arterial sistólica dele também, tá? Caso esteja hipotenso, então vai associar a dobuta, né, um inotrópico junto com a noradrenalina, para melhorar a pressão arterial dele e melhorar a contração cardíaca. E caso o paciente esteja com normotenso, com a PA sistólica acima de 90, mesma coisa, avaliar se usa ou não beta-bloqueador, porque caso use beta-bloqueador, você vai dar preferência para os inotrópicos levosimendan ou mirinone, e caso não use, pode usar qualquer inotrópico. Mas, para a gente, nos dois casos, a gente vai acabar usando mesmo dobutamina. A não ser quem trabalha em UTI, que tenha disponível essas medicações aí para usar. Se o paciente usar beta-bloqueador, tentar dar preferência aí para levosimendan ou mirinone. E o manejo da pré e pós-alta, né, você vai otimizar as medicações desse paciente. Então, se o paciente usa lá IECA, BRAU, INRA, então você vai avaliar, se ele começou a fazer hipotensão, tenta primeiro reduzir os diuréticos do paciente, tá? Antes de você diminuir essas medicações aí, IECA, BRAU ou INRA, que são medicações que vão mudar a sobrevida do paciente. Então, tenta diminuir primeiro os diuréticos antes de suspender ou diminuir essas medicações. Caso o paciente use IECA, por exemplo, e apresentou tosse, você vai trocar por BRA ou INRA, tá? E caso ele piore a função renal, aí você vai trocar essas medicações por hidralazina e nitrato. Mas vai trocar só até o momento que ele melhore a função renal. Melhorou a função renal, você vai reintroduzir o IECA, o BRA ou o Entresto, tá? E naqueles pacientes que estão em tratamento, pode voltar. Aqueles pacientes que estão em tratamento, otimizado já com IECA ou BRA, e aí você queira tentar otimizar melhor esse paciente, aí você pode tentar trocar o IECA/BRA pelo Entresto, né, que é sacubitril com valsartana. E naqueles pacientes que não usam IECA/BRA, se você for iniciar essas medicações, tentar já iniciar diretamente com o inibidor da neprisilina, que é o Entresto, tá? E caso o paciente não use beta-bloqueador, né, e se não for possível, você colocar o beta-bloqueador, às vezes o paciente está bradicárdico, aí você vai rever a dose dos outros medicamentos, tentar tirar algum outro remédio dele, tirar, por exemplo, uma digoxina, se o paciente estiver usando, para tentar dar preferência para o beta-bloqueador, que é a medicação que vai melhorar o paciente aí e a sobrevida dele. Bom? E é isso, pessoal. Encerramos esse ciclo aí de insuficiência cardíaca. Se alguém tiver alguma dúvida. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat ou pode abrir o microfone para perguntar. Nada de dúvidas, gente?
Ah, o Agora, Robson está perguntando qual a sua preferência, Flávio? Peraí. em relação ao qual medicação, Douglas? Nipride ou Tridil? Ah, tá. Então, a preferência da medicação seria pelo Nipride, tá? Para a maioria dos casos seria Nipride. A gente vai dar preferência para o Tridil somente naqueles casos do paciente com doença coronariana, paciente com infarto ou síndrome coronariana, ou aquele paciente coronariopata crônico, você vai dar preferência para o Tridil, tá? Todos os outros, a preferência é o Nipride. Mais alguma dúvida, gente? Bom, se tiverem mais alguma dúvida, quiserem perguntar depois também, aí a gente deixa o grupo lá do WhatsApp aberto. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar lá, que daí eu repasso para o Flávio. O Flávio também está naquele grupo. Mais alguém? Flávio, então, queria Show, pessoal. agradecer pela sua presença, uma aula extensa, mas uma aula extremamente importante para a gente, dá bastante dúvida. Eu já assisti presencial algumas vezes, né? Porque eu venho assistindo, e mesmo assim, às vezes tem dúvida no final. Então, assim, a gente sabe que é uma coisa que acontece muito, muito, muito prevalente, a ICC, e é difícil, às vezes, a gente conseguir caracterizar certinho no PS, a gente que não é cardiologista, mas elucidou super bem. Então, muito obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Flávio. Boa noite, obrigado a vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.